Olá, queridos amigos, uma excelente tarde para todos nós. Oi, pessoal, boa tarde. Roubo de remédios em Hospital da Grande Vitória. 60 funcionários da área da saúde foram demitidos. Na casa de 2 deles, a polícia encontrou maletas e medicação. Depois dos tiros e homem baleado dentro do posto de saúde da Glória, unidade volta a funcionar. Professor universitário e músico é assassinado a pauladas em Vila Velha. Genário sanfoneiro foi surpreendido quando chegava em casa. Os criminosos não roubaram nada da vítima. Advogado diz ter provas da inocência do pastor suspeito de violentar, agredir e matar filho e enteado. Os documentos ainda não foram apresentados. Jorge Alves continua preso. Operação Nacional de Combate à Venda de Animais Silvestres. No Espírito Santo, morador da Serra vendia jabuti e papagaio pelo Facebook. Bairro Universal Viana. Quem madruga no ponto de ônibus já sabe. Corre risco de assalto. Os criminosos chegam cedo e promovem arrastões. Tem casa que serve de esconderijo para passageiros que temem os roubos. Agora em Vitória, a escuridão provoca insegurança e medo. Sem iluminação, bandidos agem no comércio, ruas e pontos de ônibus na Ilha das Caieiras. A Tassiane se preparava para fazer uma cirurgia bariátrica. O que aconteceu? Ela, que pesava mais de 120 quilos, eliminou quase 30 com alimentação saudável e nem pensa em fazer cirurgia. E o TN traz novas curiosidades sobre a galinha que bota ovos 2 em 1. Os ovos são gigantes e dentro deles outra surpresa, além da clara e da gema, um ovo extra. Nós voltamos bem rapidinho. Até já. De volta em definitivo, muito obrigado pela credibilidade da sua audiência aqui na TV Tribuna, no SBT. Bom dia, obrigada, boa tarde sempre. para você também, viu? E o TN começa falando de desvio e furto de medicamentos e materiais em hospital público aqui do estado. 61 funcionários já foram afastados pela Secretaria Estadual de Saúde. A denúncia chegou à Secretaria Estadual de Saúde em abril. Um levantamento inicial identificou que os medicamentos do Hospital Dório Silva, na Serra, estavam sendo furtados. Muitos remédios de uso controlado e utilizados em pacientes do Centro de Tratamento e Terapia Intensiva. Foi constatado que medicamentos que deveriam ter sido devolvidos à farmácia não estavam sendo devolvidos à farmácia, e sim guardados dentro de armários que pertenciam a servidores, né? Então, assim, isso não é possível, não é uma prática, né? Nem a quantidade encontrada e nem essa prática é possível. Todo mundo sabe que a prática, que a rotina não é essa. A rotina é o que não foi utilizado tem que ser devolvido para a farmácia. E não estava sendo devolvido. O caso foi entregue à polícia, que identificou que técnicos de enfermagem e enfermeiros do hospital eram os responsáveis pelo sumiço de medicamentos, produtos para curativos e até equipamentos médicos. Na casa de 36 suspeitos e em 25 armários de funcionários do hospital, a polícia encontrou diversos materiais. Então, ontem nós fomos em 36 residências, que foram nas residências que inicialmente foram identificadas pela CESA, dos funcionários que já estariam praticando esse desvio. E na vistoria do hospital, nós identificamos pelo menos mais 25 pessoas com esses remédios desviados. Os medicamentos que estavam dentro do armário, a gente não tem nem o que contestar, né? Mas os medicamentos que estavam na residência dessas pessoas, a farmácia do hospital, ela tem todo um procedimento com esse medicamento. Eles são medicamentos que são fracionados e colocados numa embalagem e etiquetados. Então, esses medicamentos para a gente já não tem nenhuma dúvida que são medicamentos do hospital. A comprovação está bem clara. O inquérito ainda está em curso. A Polícia Civil vai ouvir suspeitos para tentar identificar o que motivava os furtos. Os 61 funcionários suspeitos serão afastados, a princípio, temporariamente de suas funções, até que a investigação seja concluída. Logicamente, tomar todas as providências para que essas pessoas respondam inicialmente por peculato. Peculato é o crime praticado pelo funcionário público, né, que aproveita da sua posição para subtrair ou desviar, e exatamente o que aconteceu. O povo já sofre com a saúde, tem funcionário roubando medicamentos em hospitais. Olha só, como vimos na reportagem, as investigações
continuam. Sanfoneiro é espancado até a morte em Vila Velha. Genário foi candidato a deputado federal e a prefeito de Vila Velha. Uma testemunha disse que teria visto um dos criminosos utilizando uma barra de ferro. Genário Sanfoneiro foi morto ao chegar em casa no bairro Alvorada. Genário José da Mata, mais conhecido como Genário Sanfoneiro, tinha 68 anos e foi morto na porta da casa onde morou por quase 30 anos na noite dessa segunda-feira, na rua Francisco Guimarães, bairro Alvorada, em Vila Velha. Segundo a polícia, ele foi atingido por golpes na cabeça. Testemunhas disseram que viram uma pessoa utilizando um objeto, como uma barra de ferro, para agredir a vítima. Uma picape suspeita teria sido vista na rua e imagens de câmeras de segurança da região podem ajudar a polícia a confirmar esta informação. Nem o carro dele, que estava fechado, nem outros pertences da vítima, como um celular, foram levados pelo assassino. Sacolas com verduras e legumes sugerem que ele estava chegando em casa quando foi abordado pelo agressor. Genário era natural de Barra de São Francisco, divorciado e professor universitário. Foi candidato a prefeito de Vila Velha em 2000 e 2008 e a deputado federal em 2006. Figura bastante conhecida no município, ele tinha mania de fazer suas campanhas políticas e agradecer pelos votos que recebeu sobre um carro de som tocando uma sanfona. O caso segue sob investigação da Polícia Civil. Quem tiver alguma informação do suspeito, ligue 181. O comércio de animais silvestres pela internet. Hoje, no Dia Mundial do Meio Ambiente, muito especial, o IBAMA realizou em 14 estados brasileiros e também no Distrito Federal uma operação para inibir esse comércio ilegal. Você vê nas imagens aí, ó. No Espírito Santo, foram 2 alvos. Um morador da Serra que anunciou um jabuti e um papagaio nas redes sociais e um homem de Cachoeiro de Itapemirim que negociava mais de 20 espécies, entre cobras, aranhas, tartarugas e papagaios. Na internet, um papagaio, por exemplo, é vendido por cerca de R$5 mil. E a multa por cada animal em extinção anunciado chega também a R$5 mil. Além desse valor, o infrator, se condenado, pode pegar de 6 meses a 1 ano de reclusão. Bairro Universal em Viana. Local, ponto de ônibus. Horário entre 5 e 6 da manhã. Preferência, tudo entre celulares e até marmita dos trabalhadores. Ingrid, ninguém tem sossego não. Os arrastões acontecem todos os dias. No último, bandidos usaram um carro vermelho para atacar. Veja só. No bairro Universal, em Viana, aguardar pelo ônibus no ponto é correr risco. Esta dona de casa testemunhou recentemente um assalto em um dos pontos da rua Santo Antônio. Eu estava saindo aqui da minha casa, que eu ia pegar o ônibus para ir para o Hospital Santa Rita, 5h15 da manhã. Aí vinha 2 senhoras aqui para pegar o ônibus aqui junto comigo. Chegou aqui pertinho de mim, veio uma moto com 2 indivíduos. Assaltaram elas, pegaram os celulares dela, eu consegui correr e trancar minha porta. Aí eu não perdi o ônibus 5h15, só peguei o ônibus 5h30. Este autônomo mora em frente a um ponto de ônibus. Ele relata que por diversas vezes essa cobertura da casa dele se torna abrigo e esconderijo para passageiros que aguardam pelo coletivo. Fica ali escondidinho, quando o ônibus desce, a pessoa dá o sinal e para, mas às vezes nem dá tempo do ônibus parar, a pessoa já é rendida e perde celular, perde documentos, né? Há pessoas que têm sorte e ainda encontram os documentos jogados por aí, mas outras não, perde o equipamento, celular, os contatos, enfim, entendeu? O prejuízo tem se tornado grande, a população está alarmada concernente ao que vem ocorrendo aqui no nosso bairro. A última ação criminosa aconteceu ontem. 3 homens em um carro vermelho percorreram diversos pontos de ônibus aqui do bairro Universal. Quem aguardava pelo coletivo teve celular e outros pertences roubados. Detalhe, tudo isso aconteceu às 5 horas da manhã. Levam bolsas, celulares, às vezes até apalpam as pessoas se a pessoa não tiver nada em mãos. Levam tudo e vão seguindo os pontos e vão fazendo aquele arrastão mesmo. Vão percorrendo e assaltando e levando tudo das pessoas, bolsa, celular, o que tiver. Teve alguns que me relataram que
tinha a marmita, levaram tudo. A comunidade acredita que os bandidos preferem assaltar entre 5 e 6 da manhã, pois é o horário de menor movimentação de viaturas. Uns 6 meses atrás, foi assaltado, um carro foi levado em frente à minha casa. Não conseguiram entrar na minha casa porque o portão estava trancado. A gente não abriu o portão. Mas pediu para me ver se estava armado ou não. Mas é constantemente assaltos no bairro. Eu me lembro que ali na pracinha existia uma base da Polícia Militar. Então era constante polícia no bairro. Canaã tinha, os bairros vizinhos, todos tinham uma parte, ou seja, um lugar onde ficavam policiais. Hoje não temos isso. Infelizmente, policiais passam 1 vez ou 3 vezes por dia, só passam. E o bandido sabe a hora que o policial vem. Diferente de todos os relatos, e por incrível que pareça, a PM disse que não há registro de roubos no bairro. Confirma que tem policiamento preventivo na região. Olha, a dica foi dada pelos moradores aí durante a reportagem. Se os bandidos atacam principalmente entre 5 e 6 da manhã, é reforçar a guarda nesses horários, quando funcionários estão seguindo para o trabalho. São muitas histórias de violência e ninguém merece tanto medo e prejuízo. E depois do tiroteio que deixou um homem baleado e muitas pessoas assustadas, na manhã desta segunda-feira, no PA da Glória, em Vila Velha, a unidade voltou a funcionar. Felipe Chicarino tem os detalhes. Boa tarde, Felipe. Olá, Ingrid e Torino, boa tarde para vocês, boa tarde a todos. A gente está aqui no bairro Jaburuna, em Vila Velha, no posto de saúde, onde ontem teve troca de tiros, teve muita confusão, muito medo, muita gritaria, muita correria. Mas hoje, terça-feira, tá tudo tranquilo e calmo por aqui. Ali atrás, ali as meninas da vacina, esperando o pessoal chegar. Vem Bruno aqui do lado, a gente já vê a farmácia funcionando normalmente. E a área interna também da unidade de saúde funcionando normalmente. E quem esteve aqui nesta terça-feira não teve problemas, não teve demora no atendimento. Foi, segundo relatos, muito tranquilo o atendimento por aqui. Eu escolhi o bom dia, porque eu pensei assim, não vai ter ninguém hoje que o pessoal vai estar meio assustado. E realmente, não tinha fila, super tranquilo, fui atendida, normal. Tranquilo, resolveu o que você tinha que resolver? Resolvi. Tá normal, o pessoal tá atendendo tudo certinho, tudo ok. E a gente conversou também com funcionários aqui do posto. Eles disseram que hoje teve normalmente marcação de consultas e as pessoas que tiveram o atendimento prejudicado ontem, segunda-feira, já tiveram também remarcadas consultas, exames. É isso aí, Ingrid e Torino, eu volto com vocês. Tomara que se normalize sempre, né? Fique normal e ninguém dê tiro mais em ninguém lá dentro. Pelo amor de Deus, né? Obrigada, Felipe. Valeu. Olha, agora de dia o local é maravilhoso. É um espetáculo, é lindo mesmo. Mas à noite, por falta de iluminação, esconde perigos. Sim, perigo de assaltos. Muitos moradores na Ilha das Caieiras, em Vitória, já foram surpreendidos por criminosos que enxergam no breu a facilidade para atacar. Essa aí é a Rua Felicidade Correia dos Santos, na Ilha das Caieiras, em Vitória. E apesar de carregar a alegria até no nome, não é bem assim que os moradores daqui estão se sentindo. Com a escuridão deste trecho, o Antônio tem medo do que pode acontecer. Tem gente que chega, tem gente que trabalha e chega mais tarde. Chega 11 horas, chega meia-noite. A loja de roupa ali já foi assaltada 3 vezes. Tem gente que tem carro, tem que deixar o carro aqui. Mora aqui no condomínio também. Está correndo perigo. Este outro morador diz que casos de assaltos a comerciantes da região e pessoas nos pontos de ônibus são cada vez mais recorrentes. E a gente fica com medo, né, de sair cedo para trabalhar e ter alguém que embaixo já querendo fazer o mal a gente, que uma escuridão desse aqui não tem como se arriscar, né, sair para o trabalho. E além de todas essas reclamações, um outro ponto que chamou a atenção da nossa equipe é esse poste aqui. Ele serve de apoio à rede elétrica e está tombado, correndo risco de cair a qualquer momento. E segundo os moradores que confirmaram, essa situação não é nada nova. Os pessoal de lá de baixo, que tem um ponto de ônibus lá embaixo, já foram assaltados, quer dizer, a gente necessita, e é Excelsa, nada de vir
tomar providência. Agora você pega seu talão de energia e vê a taxa de iluminação sendo cobrada. Mais de 10 dias com o vai e vem dos moradores pela escuridão. Uma cena que faz parecer que a comunidade está literalmente esquecida pelas autoridades. Ninguém com providência de nada, né? Sem morador nenhum, tá vendo nada. É um lugar deserto. Olha, pessoal, a EDP disse que fez uma inspeção técnica hoje cedo e o poste não oferece risco. Acrescentou que a iluminação pública é de responsabilidade da Prefeitura. Já a Prefeitura, veja bem, disse que não há reclamação relacionada à iluminação no bairro. Os moradores devem ligar 156. De qualquer forma, prometeu mandar uma equipe para ver a situação e, se necessário, trocar as lâmpadas. O inquérito policial que aponta George Alves como sendo o autor dos crimes foi concluído há uma semana e entregue ao Ministério Público, que vai analisar se denuncia ou não o pastor à justiça. Os irmãos Joaquim e Cauã morreram carbonizados dentro da casa onde moravam em Linhares. As investigações mostram que o pastor mentiu quando afirmou que o quarto dos meninos pegou fogo durante a noite. As crianças teriam sido vítimas de um crime chocante. Vamos ao trabalho. Há vagas para açougueiro, analista de marketing, assistente financeiro, diretor administrativo, gerente de loja, mecânico, motorista de carreta, supervisor de loja e vendedor. Cadastro no site psicoespaço.com.br. Agora eu posso falar. Dê um piquezinho no meu microfone e passamos a bola para Ingrid. Isso aí. Fala muito bem. Você também, Torino. O problema todo é só o áudio. Olha, nós mostramos aqui no TN o ovo 2 em 1 lá de Venda Nova do Imigrante, viu? Região serrana do nosso lindo Espírito Santo. E a nossa equipe foi atrás dos donos dessa galinha que está chamando a atenção. E como? Ela tem colocado ovos gigantes. Em uma semana já foram 3. E se não bastasse, dentro deles tem outro ovo. A história tem despertado a curiosidade de muita gente. O casal decidiu gravar um vídeo mostrando a descoberta. Esse ovo enorme foi encontrado no quintal de casa, em Venda Nova do Imigrante, interior do estado. O tamanho impressiona. E é claro que a gente foi atrás dessa história. Nós conhecemos a dona Elza e o seu Vicente, que são os donos da galinha responsável por essa façanha. Quem descobriu foi o seu Vicente. Ele conta que ao recolher os ovos, veio a surpresa. Pode chamar de ovo gigante, que nós batizamos de OVNI, né? Isso aí é uma grande descoberta. Lembra-se a galinha dos ovos de ouro e também assim, aquela frase célebre, há mais mistério entre o céu e a terra do que sonha a nossa vã filosofia. No meio dos outros ovos é possível perceber a diferença. O ovo comum tem cerca de 3 centímetros de altura, enquanto ele quase chega aos 7 centímetros. Os donos ainda não conseguiram identificar qual foi a galinha responsável por botar esse ovo enorme. Mas tudo indica que a dona do ovo gigante seja uma galinha carijó. A gente tem mais lá é carijó, aquelas galinhas carijó. E tem 2 que são um pouquinho maior que as outras, mas a diferença é mínima. Então eu acho que é uma das mais novas que chegou lá agora, que veio com essa riqueza de ovo grande. Gente, então chegou o momento mais esperado dessa matéria, eu acho, né? Seu Vicente, dona Elza vão quebrar o ovo gigante e a gente vai conferir o que afinal tem dentro dele, né? Vamos lá, seu Vicente, dona Elza, chegou o momento, vamos descobrir o que tem dentro do ovo. E não deu outra. Lá estava ele, dentro do ovo gigante, outro ovo inteirinho, intacto. Nós escutamos uma especialista no assunto e entre as justificativas para o tamanho do ovo é que a galinha pode estar um pouco estressada. A dona Elza garante, as galinhas que ela cria não têm motivo para andarem estressadas. Elas ficam soltas, elas ficam à vontade lá, não tem estresse não. De qualquer maneira,
sanfoneira, o ovo gigante não é impróprio para o consumo. A Ana Beatriz é a neta da dona Elza e do seu Vicente. Ela já sabe muito bem o que vai fazer com o ovo. Eu como tudinho. Eu adoro ovo. Então tá feito, Ana. O ovo gigante foi direto pra frigideira. Uma pitadinha de sal e tá pronto. Por enquanto, a galinha está botando ovos gigantes, mas quem sabe ela pode se tornar a galinha dos ovos de ouro, hein, dona Elza? Quem sabe, né? Tomara. Seria maravilhoso, né? Só que a gente não poderia falar nada. É uma curiosidade da natureza, muito digna, saudável e parabéns para a galinha. Família Altoé, família maravilhosa. Como disse seu Vicente, parabéns para a galinha que tá famosa, né? Bom, de acordo com o especialista em avicultura, não é necessário ficar com pena da galinha, porque a formação de um ovo maior não causa nenhum sofrimento para ela. A casca do ovo só fica dura em contato com o ar. Sei lá. Ai! Olha, agora você vai conhecer o drama da família do seu Maurício, tá? O idoso tem sérios problemas de saúde e vive na cadeira de rodas. Então, a família é muito humilde e não tem como ficar pagando o transporte para levá-lo aos tratamentos. Eles já pediram ajuda ao programa Mão na Roda, mas nunca tiveram acesso. São necessárias pelo menos 2 pessoas para tirar o seu Maurício da cama. Aos 64 anos, ele já passou por 4 derrames e precisou amputar uma das pernas por causa do diabetes. Dona Maria, a esposa, também é doente e teve que se mudar para a casa da filha para ter ajuda. Que é só eu mesmo e meu filho de 34 anos que está lutando com ele. Aí ela morava em Cachoeira, veio para cá para poder ajudar a cuidar dele. Se não fosse ela, mas o esposo dela seria que era da minha vida. Claudete, uma das filhas do casal, mora na zona rural de Viana, onde o marido trabalha como caseiro. Ela conta que a aposentadoria do pai, de um salário mínimo, vai toda em remédios e fraldas descartáveis. Ele só tem um saláriozinho dele, que ele é aposentado pelo LOAS, né? E gasta muito, tem fralda descartável, só esse mês minha mãe ia pagar quase R$400 de fralda descartável na farmácia. Só no último mês, seu Maurício precisou ir ao hospital 4 vezes, de táxi, porque a filha, apesar de ter cadastrado o idoso por meio da Prefeitura de Viana, não consegue agendar o serviço Mão na Roda do Sistema Transcol. Já foi umas 2, 3 vezes, não tinha como eles atender a gente, né? E a gente precisa, sempre quando vai, tem que pagar um carro, é R$150. Aqui em Viana também, na unidade de saúde, ali no Alindo Vilasco, nunca tem a ambulância pra gente, entendeu? Aqui começa uma das maiores dificuldades enfrentadas pela família do seu Maurício, que não tem carro para levá-lo até o hospital. Jaime dos Santos Neves, que fica a cerca de 40 quilômetros daqui. Agora eu vou mostrar para vocês o que eles teriam que enfrentar caso o ônibus que passa aqui no bairro fosse aqueles adaptados para cadeirante. Não é. Mas se fosse assim, para chegar até no ponto de ônibus, são cerca de 500 metros na estrada de chão, quando chove a lama. E como seria para o senhor levar teu sogro até o ponto? Aí eu tenho que pagar um táxi, né, para levar ele até o ponto. Porque como é que leva uma cadeira daqui lá, com a lama que tem, né? Aí ficaria difícil. Ficaria não, tá difícil, mas nós estamos lutando e estamos vencendo. A sensação que a família tem hoje é de abandono, mas Claudete ainda tem esperança de que depois dessa reportagem a situação mude e finalmente seu Maurício consiga usufruir de um direito que é dele. A gente se sente muito assim, humilhado, assim, abandonado, né? Abandonado mesmo, completamente abandonado, porque trabalha a vida toda, né? Tem uns impostos, um palito de fósforo que você compra, não sei quanto de imposto, uma caixa de leite, né? Meu pai toma leite semana toda, é fralda descartável na farmácia, os impostos são muito grandes, entendeu? Eu acho assim que eles deveriam mais olhar para a população, olhar para os necessitados, né? Porque nós somos humildes, né? E precisamos, né? E a situação do meu pai é muito difícil, nós precisamos muito.
triste, né? Parece que a população está esquecida. Olha, a CETURB disse que seu Maurício é cadastrado no serviço Mão na Roda desde 14 de maio deste ano. E diferente do que informou a família, a CETURB disse que não foi solicitado nenhum agendamento de viagem no nome dele. A família tem que ligar com 48 horas de antecedência para, anotem aí, 0800 038 7077. 0800 038 7077. Está aqui embaixo, ó. E um carro capotou na Avenida Carlos Lindenberg, em Vila Velha. A motorista tentou desviar de uma obra na pista. Não havia sinalização. Outros carros também se envolveram no acidente. No meio do caminho tinha um buraco e ao lado desse buraco um monte de terra. Tudo isso vem de uma obra feita no meio de uma das avenidas mais movimentadas de Vila Velha, que está obstruindo até 2 faixas da pista, mas não foi sinalizada. É o cenário perfeito para um grave acidente que acabou acontecendo na noite dessa segunda-feira. Era uma condutora e o seu marido, que era o carona. Eles estavam com escoriações leves, o marido nada sofreu, porém a esposa reclamava de dores. Ela não apresentava nenhum sangramento, nenhuma fratura aparente, simplesmente estava em estado de choque pelo susto que ela levou. Não havia nenhuma sinalização nessa obra e não é de conhecimento da Guarda Municipal essa obra no local. Senão ela estaria devidamente sinalizada. Era por volta de 8 da noite quando a motorista seguia aqui pela Avenida Carlos Lindenberg a uma velocidade de mais ou menos 40 km por hora. Ela se deparou com essa obra, bateu em uma dessas manilhas, quando o carro capotou. O Jean é marido da condutora do veículo e, apesar do susto e do carro detonado, ele agradece por não ter se ferido. Eu tô dando graças a Deus que pelo menos eu tenho bem material para perder. Se não tivesse, nós tava perdendo a vida hoje em dia. Não tá nem a 50 por hora. Chegamos em cima, não tinha nem sinalização nenhuma. Ela pediu ela para tirar, ela foi e tirou. Quando ela tirou, bateu na manilha e tinha um Colbert. Viu na lateral com a família, com a criança atrás. Dobrou por cima do Colbert, pegou a lateral do Colbert e ficamos tudo de cinto, eu de cinto, minha esposa dirigindo de cinto e deu nisso daí, ó. A condutora ficou em estado de choque, mas sofreu apenas escoriações. Outros carros que passavam pela avenida no momento do acidente também não conseguiram parar. Devido ao acidente, outros veículos acabaram se albarroando. Mas como foram acidentes de pequena monta, eles resolveram entre si e se deslocaram, saíram do local do acidente. Agora, os cones da Guarda Municipal ajudam a sinalizar o obstáculo, mas para quem só conseguiu entender o que aconteceu quando saiu de um carro capotado, fica a revolta e a pergunta: quem é o culpado por tamanha irresponsabilidade? Uma coisa que não tem sinalização, mais um pouquinho leva a minha vida, da minha família, eu e minha esposa embora. Uma estrada como essa, de vários fluxos, e não ter sinalização. Mais um pouquinho, o que pode acontecer? Uma tragédia, gente. Absurdo, né? A Prefeitura de Vila Velha disse que notificou a empresa responsável pela obra e hoje cedo fez a sinalização onde aconteceu o acidente. Afirmou que já tinha pedido à empresa a sinalização no local. Mulher cai no golpe pela internet. Olha só, ela encomendou copos personalizados para a festa da filha. A vítima ainda disse que gostaria do endereço para buscar a encomenda, mas o golpista salafrário afirmou que já tinha sido assaltado justamente por outro cliente. Por isso, não daria endereço e faria a entrega pessoalmente. A vítima fez o primeiro depósito e depois nem conseguiu falar mais com o suspeito. A jovem que caminha pela Praça Duque de Caxias, em Vila Velha, está desconectada no mundo offline, em que as relações sociais acontecem fisicamente. Pois é, mas em tempos de tecnologia, a gente está cada vez mais conectado. Só que na internet não tem contato físico, nem olho no olho, e o risco de cair num golpe é cada vez mais comum. Foi o que aconteceu com a mesma jovem que caminhava tranquila. Ela foi enganada ao tentar fazer uma encomenda pelo Facebook. Na empolgação de fazer o aniversário da minha filha e ter um preço mais acessível, eu vi uma postagem, ele estava com uma promoção de copos personalizados. Quando a vítima perguntou se poderia buscar os copos na casa dele, o estelionatário gravou um áudio para tentar sensibilizar a cabeça e o coração da jovem. Eu tive um problema aqui em casa, a gente teve um problema de assalto, tenho uma filha pequena.
Minha filha ficou amarrada no banheiro junto com a minha esposa. O cliente fez um pedido de Campo Grande, veio buscar na minha casa e foi justamente a pessoa que me assaltou. Então, para a segurança da minha família, eu acabei adaptando esse modo de trabalhar. Ela demonstrou espanto e ele uma cara de pau inacreditável, dizendo: é o Brasil. Depois disso, não demorou para ela descobrir que tinha caído num golpe. Eu fui fazer o depósito. Aí logo em seguida, quando eu fui procurar ele, eu não consegui mais contato com ele. Ele não me respondia mais, tinha me bloqueado no Facebook. Fui procurar o nome dele, apareceu uma outra pessoa com uma publicação falando que era um golpe. E aí já era tarde demais. Pois é, mudam-se os meios, mas os crimes são quase os mesmos. Mas qual é a melhor forma de não ser passado para trás na internet? Como não sair no prejuízo? A gente sempre orienta as pessoas a estarem desconfiando de ofertas muito vantajosas, né? Ofertas que não estão condizentes com os valores praticados no mercado. A gente também solicita para as pessoas pesquisarem a idoneidade do vendedor ou do prestador de serviços, até mesmo buscar referências com alguém que já comercializou com essas pessoas. E também buscar esse certificado de garantias que possam levar um arrependimento nessa compra, né? Nessa prática do comércio eletrônico. Como, por exemplo, pagar por meio de cartão de crédito, porque aí você pode, em caso de desconfiar de algum golpe, alguma fraude, solicitar aí o cancelamento da compra. Quem foi enganado deve procurar a polícia. Caso a pessoa venha a ser vítima, né, de um desses golpes, de um desses golpistas, a investigação geralmente é uma investigação complexa, porque esses golpistas eles atuam em estados diversos do que eles residem, e isso aí vai levar a polícia que está a vítima, não vai ser a polícia que vai investigar o caso, e sim a polícia que está lá no local em que está o golpista aplicando esses golpes. Então esse lapso temporal pode comprometer a investigação e pode levar bastante tempo a identificar a autoria, e certamente a pessoa que foi vítima do golpe ficará aí no prejuízo do valor que ela investiu. Ela não conseguiu os copos, mas aprendeu uma lição que vale para o mundo on e offline. Nunca mais confiar em ninguém do Facebook que ofereça algo com um preço tão abaixo do mercado. Então é isso, sempre desconfiar, ainda mais com preços abaixo do mercado. E a ação de criminosos que arrombam lojas na Grande Vitória. Ontem, os bandidos usaram um carro para quebrar a porta de uma loja no centro de Vitória. Já nessa madrugada, a ação foi em Jacaraípe, na Serra. Eles também usam um carro para destruir a porta da loja. Logo depois, bandidos que estavam num outro veículo entram no estabelecimento e começam a retirar as mercadorias. Eles levam vários televisores. A ação dura poucos minutos, mas o suficiente para causar um grande prejuízo. Esse é o quarto arrombamento registrado no local. A reportagem completa da violência em Jacaraípe e a resposta das autoridades você confere no Tribuna Notícias, segunda edição. Bom, a busca por uma vida mais saudável, a Tassiane, vocês vão conhecer, já estava fazendo exames para passar por uma cirurgia bariátrica. É isso aí, diminuir um pouquinho o estômago. Pesava mais de 120 quilos. Decidiu apostar em alimentação saudável e atividade física. O resultado? Eliminou 25 quilos em 8 meses. E a cirurgia, claro, não vai ter mais. Caminhar no calçadão virou rotina, assim como a natação na piscina do prédio ou na praia mesmo. Em 8 meses, a Tassiane mandou embora 25 quilos, sem truque, viu? E sem gastar horrores com suplementos e alimentação caríssimos. Mudei os meus hábitos alimentares, rotina em geral, tanto de exercícios físicos quanto de alimentação. E aí eu vi que eu conseguia emagrecer de forma natural. Ainda não cheguei no peso que eu quero, mas eu acho que isso é um processo e eu estou no caminho. A mudança radical começou depois da proposta de uma amiga que é nutricionista. Tassiane, que chegou aos 115 quilos, já estava fazendo exames para fazer uma cirurgia bariátrica. Mas o negócio deu tão certo que ela acabou abandonando a ideia. Quando eu desisti mesmo, assim, que eu parei de ir nos médicos, de correr atrás dos laudos, foi mais ou menos uns 2 meses depois do início do processo. E eu já tinha emagrecido uns
10 quilos mais ou menos. Mudança de hábitos e reeducação alimentar. Sem milagres e sem radicalismos. Dá trabalho. Não é fácil, mas dá certo porque é algo sustentável. O que vai fazer com que a pessoa consiga o resultado que ela quer e se mantenha magro, né, saudável, são justamente as mudanças como um todo, né? Existem realmente estratégias, suplementos que auxiliam, principalmente no primeiro momento. Mas realmente a mudança, são as escolhas, o comportamento, que é o que? Atividade física, comida de verdade, isso tudo é barato, não é caro. Nem a Tassiane acredita nas mudanças que conseguiu fazer depois que decidiu mudar de vida. O que você costumava comer no café da manhã? Às vezes 2 pães de sal, aí pão doce, aí comia iogurte, às vezes sem pensar muito bem qual iogurte você está consumindo. Às vezes eu ia de manhã pro trabalho sem comer nada, passava em algum lugar e comia um salgado, sabe? Umas coisas assim, salgado frito de manhã cedo. Às vezes num almoço, substituir um almoço por um lanche, às vezes pastel com caldo de cana, sabe? Umas coisas assim, bem absurdas. Eu fiz isso muito. O índice de obesidade no país aumentou em 60% em apenas 10 anos. De acordo com o Ministério da Saúde, 1 a cada 5 pessoas está acima do peso. E a maior preocupação é com as crianças. Isso mesmo, na maioria dos casos, os pais são responsáveis pelos maus hábitos alimentares dos filhos. A gente sempre se alimentou muito ruim, e aí a minha família inteira foi crescendo nesse hábito da alimentação sem a consciência. 80% a 90% dos casos realmente está ligado ao comportamento, ao estilo de vida. E isso, de certa forma, é herdado, né? Uma criança que cresce nesse meio com uma oferta, uma demanda muito grande de industrializados, de guloseimas, ela vai passar a ter esse hábito, né? Os produtos industrializados que vieram com força nas últimas décadas, eles ativam muito mais a nossa papila gustativa. Gera uma sensação de prazer muito grande. Então as pessoas estão perdendo o gosto por comer comida natural. Para quem ficou empolgado com os resultados da Tassi ou assustado com os números da obesidade no país e principalmente com os motivos, aqui vão algumas dicas para afastar de vez esse vilão da autoestima e da saúde. Primeiramente é tirar o peso, né, da dieta, começar a se alimentar com o intuito de nutrir o corpo ou não, anestesiar a mente, e se alimentar de comida de verdade, né, que são as comidas aí que a gente tem livre acesso. A segunda é se mexer mais, né, dar prioridade a usar a escada, se não puder ir na academia, que vá no calçadão, se mexa, né? E a terceira é buscar como um todo um estilo de vida mais saudável. Você tem hábitos ruins uma vida inteira e você conseguir ter a consciência de negar algo porque você sabe que aquilo não te faz bem, isso é muito importante. Bela, é isso aí, Tassiane, tá um espetáculo. Força de vontade e persistência sempre. Os resultados chegaram e você tá, ó, de parabéns. Terça-feira, 5 de junho, vamos juntos conferir o que é destaque no Jornal A Tribuna. Aqui na foto principal, tiros e pânico dentro de posto de saúde lotado em Vila Velha. Flamengo vai pegar o Cruzeiro na próxima fase da Libertadores. Fluminense perde a chance de ser vice. Veja quem já definiu horário especial para os Jogos do Brasil. Petrobras aceita acabar com o reajuste diário da gasolina. E ainda é manchete no Jornal A Tribuna desta terça-feira. Genário sanfoneiro é assassinado. Leitor recebe mob zerinho de A Tribuna. E qual o mistério do ovo gigante? A seguir a gente conta onde tem novas ofertas de emprego. Que maravilha, voltamos rapidinho, agora 12h39, vai pular para 40, foi! Até já! Já estamos de volta com chances de emprego para analista de planejamento, assistente financeiro, auxiliar de departamento pessoal, consultor de vendas, entregador e motorista. Cadastro no site centerrh.com.br. Muito obrigado pela sua audiência todos os dias aqui na TV Tribuna no SBT. Hoje, Dia Mundial do Meio Ambiente. Cuide sempre da natureza. Não é difícil, porque estragar a natureza é muito fácil. Sabe aquela balinha que você chupa no carro e joga ali? Então, tudo isso você está estragando a natureza. Preservar a natureza é preservar a vida, né? Preservar os animais, não é? Então tá, vem aí Débora Moraes e a gente se fala e se vê amanhã aqui na TV Tribuna no SBT. Tchau, Ingrid. Tchau, Torino. Beijão. Tchau, Paz tchau. pra todos.